Eu entendo o ponto que o pastor Fabrício apontou, destacou, faz sentido isso. Eu só duvido da fundamentação bíblica dessa visão do pastor Fabrício acerca do modo como Deus trata os pecadores. Ele disse, Deus vê lá a dureza lá do coração e aí ele vai tratar de acordo com isso aí e tudo mais. Nem sempre. O apóstolo Paulo era um homem de um coração duríssimo, era o maior dos pecadores. No entanto, Deus não tratou ele assim. Deus amoleceu o coração dele e impediu a sua trajetória de perversidades. E quando nós lemos o texto que eu li lá de Romanos 9, dizendo, de que se queixa ele ainda se ninguém resiste à sua vontade quando tem o coração endurecido? A resposta de Paulo é clara. Quem és tu para discutir isso com Deus? Ele faz o que ele quer. E Romanos 1, 24 diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou, falou, vocês vão afundar ainda mais no pecado. Deus determinou, isso não é tentar a pessoa. Isso é a soberania de Deus na aplicação da sua disciplina e entregando aqueles homens a fazerem coisas horríveis, entregando-os a paixões infames e a práticas abomináveis, e Deus os entrega para que eles façam isso e eles continuam sendo culpados. Isso não gera culpa em Deus. Deus poderia fazer diferente? Poderia, como ele fez com Paulo. Paulo era mau também. E Deus mudou seu coração, ele se tornou o apóstolo do amor, ou pelo menos aquele que mais belamente escreveu sobre amor. O apóstolo do amor é João. Mas então eu discordo dessa visão do modo como Deus trata o pecador. Deus entrega, sim, homens ao pecado para praticarem coisas terríveis. E ele faz isso endurecendo corações quando poderia amolecer, e sem se tornar culpado e mantendo a culpa da pessoa. Mas o texto que eu quero perguntar para o pastor é o seguinte, é um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, que fala dos filhos de Eli, que viviam na promiscuidade e tudo mais, e desonrando o tabernáculo de Deus, e Eli os repreendeu. A Bíblia diz em 1 Samuel 2, 24, que Elias repreendeu seus filhos e diz, olha, vocês têm que parar com isso, porque vocês estão pecando contra o Senhor, e quem vai interceder por vocês? E o texto do versículo 25 diz assim, 1 Samuel 2, 25, entretanto, não ouviram a voz de seu pai, ou seja, eles continuaram fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque o Senhor os queria matar. Aqui existe a razão pela qual eles não escutaram. Havia uma razão divina. Deus queria matar aqueles homens. E por causa disso, o coração deles não foi tocado pelas palavras do pai. Deus, usando a linguagem arminiana, não permitiu que eles se arrependessem, para que eles continuassem fazendo mal, porque Deus queria matá-los. Como lidar com isso? Pastor Fabrício, 3 minutos para a sua resposta. Ok. Bom, antes de eu responder, voltando à última fala do pastor também, essa aplicação que ele fez da referência, dizendo que Deus entrega os homens às suas paixões infames, o texto mesmo já está dizendo, e é o que eu estou dizendo, que Deus, para fazer justiça e juízo à maldade do homem, em resposta à maldade humana, ele entrega o homem à própria maldade. Ele fez isso com Faraó, ele fez isso com os filhos de Eli, inclusive, eram maus. Deus, para exercer juízo, endurece o coração do indivíduo, entregando ele à própria maldade. Essa é a questão. Então, Deus não é o gerador daquele coração mau. Porém, em resposta à maldade, ele exerce o juízo e endurece dessa forma, entrega o indivíduo à própria maldade. E isso não é gerar, isso não é decretar que o indivíduo então vai ser mau porque Deus gerou ou porque Deus o forçou a isso. Não, mas esse texto também, como os outros, e muitos outros que se levantarem aqui, com certeza o juízo, a vontade de exercer punição vai estar presente. Porque como é que Deus vai exercer o seu juízo e sem, obviamente, trazer o mal para o indivíduo, e entregando ele à própria maldade? Romanos 1 fala sobre isso. Temos outras referências, e com os filhos de Eli foram a mesma coisa, a mesma situação. Então, não altera nada essa questão do endurecimento segundo Deus. O endurecimento segundo Deus não é gerar um coração duro,
porém ele entrega o homem à própria maldade. Agora, o pastor tinha colocado aí essa questão aí, que eu disse, como é que Deus lidar com os pecadores. Eu não coloquei como padrão, Deus lida com os pecadores assim, não. Quando envolve justiça e juízo, sim. O salmista vai dizer que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. A misericórdia de Deus está aí. Paulo é um exemplo disso, e muitos outros, qualquer um. Agora, quando envolve justiça e juízo, Deus pode sim, como faz, entrega o indivíduo à própria maldade. O que não significa que ele faz isso com todos. Não. Com Paulo, ele não quis exercer em Paulo a justiça e juízo pela sua maldade, porque ele não ofereceu resistência. Jesus se apresentou a ele, se rendeu e foi. A bênção que foi de morrer, como muitos outros. Agora, havendo resistência, havendo lá a insistência no caminho mau e errado, Deus trará juízo e justiça. E, muitas vezes, entregando o mal à própria maldade dele. Muito bom, tá aí então a resposta do pastor Fabrício. Pastor Marcos Granconato tem 3 minutos para tecer então os seus comentários. Isso é apenas um jogo de palavras do pastor Fabrício, que é um jogo de palavras, uma argumentação que tenta enfraquecer a afirmação clara da Bíblia, que fala que Deus endurece o coração. Não fala que ele simplesmente vê lá alguém com o coração duro e deixa ele seguir seu caminho. A linguagem que a palavra de Deus usa não descreve um Deus passivo diante do homem mau, olhando para o homem mau e dizendo assim, tá bom, então siga seu caminho na maldade, vá em frente, não vou fazer nada, vou deixar você prosseguir nos seus atos de iniquidade. Não é assim que a Sagrada Escritura descreve o modo como Deus age. O modo como Deus age na Escritura é muito diferente. O modo como Deus age na Escritura envolve uma determinação prévia. Em Atos, no capítulo 4, o livro de Atos fala que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram, dizendo para Deus numa oração, o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Havia algo estabelecido que Herodes e Pôncio Pilatos iriam fazer aquelas coisas, matar o Filho de Deus. O texto de Romanos diz expressamente que Deus endurece a quem quer, é uma ação, é um gesto ativo, ele vai lá e endurece o coração da pessoa. Ele disse para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não escute. Eu vou fazer isso, eu quero fazer isso para mostrar no Egito o meu poder. Então eu vou fazer isso, vou endurecer o coração dele, e de fato o fez. Então, abrandar o discurso, tentar mudar o sentido da palavra endurecer, como parece, a meu ver, que o pastor Fabrício tentou fazer, abrandar o sentido das frases, não resolve o problema, porque nos dá uma licença hermenêutica que o autor bíblico parece não nos conceder. O autor bíblico, ele é chato. Não é fácil se livrar das afirmações intrigantes do autor bíblico, de um autor como Paulo e mesmo de um autor como o autor dos livros de Samuel. Nós encontramos lá problemas que estão lá. E abrandar as frases, tentar mudar as cores das frases para que elas se encaixem melhor na nossa compreensão, não resolve o problema hermenêutico, o problema teológico, o problema ético, por assim dizer, que está envolvido nisso. Nós temos que dizer, esse problema existe e nós não temos uma resposta satisfatória para esse problema. Deus de fato endurece, ele faz isso e o homem continua culpado e Deus continua santo e inocente. Como? Calvino e Armínio dizem, não sabemos.